A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para Toronto, no Canadá, conversar com o cantor e compositor baiano Bruno Capinã. Ele está lançando o seu 5º álbum, Leão Alado Sem Juba, gravado de forma remota entre Canadá, Brasil, França e Portugal, com 9 canções autorais que transitam entre as perdas, a solidão do isolamento e a violência policial contra negros. Tudo online, em casa, na quarentena. Um grande prazer, agora a gente faz um contato com Toronto, no Canadá. Olha como nós somos internacionais. E agora a gente recebe com todo prazer aqui nosso o Bruno Capinã, que já esteve aqui com a gente lançando o trabalho, agora está lançando o 5º álbum da carreira dele. Começou em 2010, Gozo, 2014, Tudo Está Dito, 2016, Divina Graça, 2019, Real e agora Leão Alado Sem Juba. O nome é muito legal. Bem-vindo mais uma vez, Bruno Capinã, aqui na Rádio Brasil Atual e também agora estamos no YouTube, né? Agora a gente transmite pelo YouTube, pelo mundo todo. Até aí no Canadá você vai poder ver a gente depois. Olha que bacana. Bruno, mais uma vez bem-vindo. Mas antes de começar a falar desse novo trabalho seu, a gente tem que falar um pouquinho da pandemia, porque a gente faz uma enquete aqui com os artistas todos e é importante essa enquete, porque a gente sabe como cada um reagiu e tem várias possibilidades. Os primeiros amigos aqui, quando a gente entrevistou, no meio de março, muitos ficaram realmente deprimidos, é um fato mesmo, né? Outros ficaram superativos, né, Bruno? O cara fica, vamos fazer live e tal. Outros ficaram perdidos, né? Outros ficaram, o que eu faço agora? Até ligavam para mim, agora o que eu faço? Eu falei, também não sei, estou aprendendo, né? Não sei, pô, estou aprendendo com vocês, converso com vocês todo dia, estou aprendendo. E aqueles que ficam todos os momentos, assim, as possibilidades, num dia só, né? O cara fica deprimido, depois fica superativo, depois fica perdido, tudo num dia só. Tudo ao mesmo tempo agora, como diria aquela música, né? E eu queria saber de você, você passou o carnaval aqui, não é? Se não me engano, Isso. aqui em São Paulo, depois voltou para o Canadá, onde você está há um tempão, já em Toronto e tal. E como é que você reagiu à pandemia? Você até está produzindo, você vai contar isso. E também do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. Como é que foi o impacto e ainda está sendo para você aí? Por favor. Sim, primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da rádio. Então, essa coisa da pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? É um acontecimento histórico para todos nós. E isso em si já é algo muito, muito incrível, né? Por mais que seja tão triste e sofrido esse ano de 2020, essa pandemia, é um acontecimento histórico para a gente e estar presenciando isso, a humanidade, né, evoluindo a partir disso, eu espero. Eu acho que é um acontecimento incrível. Eu estava em São Paulo no Carnaval, eu deixei o Brasil, eu deixei São Paulo no dia 25 de fevereiro. Eu voltei para Toronto porque eu tinha uma turnê em Cabo Verde, em Portugal, para abril. Eu decidi antecipar a minha volta, eu voltaria para Toronto no dia 18 de março, e aí eu decidi antecipar para o dia 25, então era uma terça-feira de carnaval e eu voltava para o Canadá. E foi estranho, porque já tinha, o vírus já estava, né, já estava acontecendo na China, a gente via aquelas imagens das pessoas trancafiadas nos apartamentos, gritando, cantando, da janela, batendo panela, e aquilo era um pouco preocupante para mim, só que eu achava assim que a minha volta as pessoas estavam completamente fora daquilo, não estava ainda encarando como algo tão preocupante que depois a gente viu que era, né? Veio a saber que era. Quando eu cheguei em Toronto, eu percebi que as pessoas já estavam já no ritmo da pandemia, todo mundo de máscara no aeroporto. E aí na semana que eu voltei uma semana depois que eu voltei para Toronto,
a gente teve o primeiro caso aqui no Canadá, que eu acho que foi em, em Vancouver, que é no Uhum. oeste do país, né? Que é um Do pouco outro lado, você está distante na, do na outro costa, lado, você tá na costa leste, né? Que é leste, Toronto. exatamente, que é um Uhum. pouco acima de Nova York. E, e aí, 2 semanas depois, a gente entrou, praticamente 2 semanas depois, a gente entrou em lockdown. E na mesma semana do lockdown, eu perdi um grande amigo em São Paulo, que foi a última pessoa que eu vi no Nossa. Brasil antes de eu embarcar. É, e eu não tive nem. Nessa semana eu estava meio. Eu me senti meio dormente, porque eu acho que quando você perde alguém Não. é um pouco isso, você fica paralisado, e ao mesmo tempo veio essa coisa do lockdown, de não poder ver os amigos, de não poder abraçar os amigos, ver as pessoas. Então foi bem difícil, foi bem complicado, assim, no início. Dureza, né? Você Foi perdeu um amigo, eu dureza. também perdi alguns. E o pior disso tudo, né, Bruno? No caso, você já estava fora do país, né? Aqui, alguns Sim. amigos que eu perdi, só para citar, que foi logo no começo, o maestro Martinho Lutero, né? Que Uhum. fundou o Luther King, um grande amigo Sim, meu, me ajudou em pesquisas aqui, um cara incrível e tal, e morreu de Covid e tal, e a gente não podia ir no enterro, Bruno. Olha só, sim, era uma sim. coisa. Não é só, não podia nem prestar uma última homenagem, né? Se é que isso se conforta os amigos e tal, mas você está lá, né? Enfim, nem isso é possível fazer. Então era um negócio que você vê que loucura que é. Você não pode fazer absolutamente nada estando próximo. Estando Sim, distante, então é sim. pior ainda, né? E a gente não pode, e está acontecendo aqui direto, não foi só o Martim, vários amigos, músicos, vários músicos foram embora, amigos, a mulher do amigo meu aqui de escola, enfim, muita gente. E é um impacto pessoal muito forte. Você sente, não sabe o que fazer, né? Do ponto de vista. Uhum. Você não pode. Você manda assim um zap de solidariedade, meus sentimentos e tal, mas pô, podia fazer alguma coisa a mais. Né? Pessoalmente, você pode ir lá confortar, abraçar o amigo, os parentes e tal, né? Que é o que a gente faz normalmente. Né? E nem isso é Sim. possível. Então, eu imagino o seu sentimento também de perda, como nós aqui, meus amigos e próximos também, a gente sentiu. E também, por outro lado, a gente ficar meio deprimido, que é normal, né? Um pouco, e depois tentar ver o que vai fazer da vida, também é outra questão Sim, sim. muito importante. Imagine você que tinha uma série de shows, eu tenho aqui já a agenda que você ia fazer na Turquia, no Japão, Cabo Verde, não é? E Portugal, enfim, e você estava com uma programação já organizada para, né? Era Sim, sim. pós-carnaval, imaginei que você tinha feito pós-carnaval, dá um tempo e viaja a partir daí mesmo, né? Para fazer um É. trabalho excursão. Eu ia estar de volta em São Paulo também, no Itaú Cultural, em maio. Já tinha uma data para É. maio desse ano, então eu ia fazer Cabo Verde, Portugal, voltava para o Canadá e ia para o Brasil para fazer o Itaú Cultural, depois ia para a Turquia, para o Japão, e mas assim, é aquela coisa, né? Tá todo mundo no mesmo barco, então para mim, Claro. perder um show, perder shows, perder turnê, perder viagem, para mim não podia nem ficar triste, sabe? Porque não é Claro. pessoal, não era só comigo, sabe? Uma coisa É com aconteceu com todo muitos, mundo, né? exato. É uma loucura mesmo. E pessoalmente você teve que resolver algumas questões aí, que você já mora. Quanto tempo você está indo em Toronto? Já há um tempo, né? Eu tô aqui desde 2002, então quase 2002. desde 18, 2002, 18 18 anos. anos, vai Então, fazer 18. 19, né? E aí você teve que resolver questões também de parentes, de amigos que estão próximos aí também, porque a gente fica preocupado, né? Sim, Quando deu o lockdown, o que eu vou fazer? Quem que eu posso ajudar? Né? Como é que foi para você aí também, foi uma pessoal? loucura, porque toda a minha família está no Brasil, né? Nossa. E eu acho que a primeira coisa, assim, teve essa coisa do meu amigo, aí veio o lockdown, aí o sofrimento de ter perdido um amigo foi substituído pela preocupação com a família, com minha mãe, Uhum. os meus pais, com a família, os irmãos. Eles estão todos aonde, a Estão sua todos na família? Bahia, Estão todos na em Bahia. Salvador mesmo? Né? Não.
Não. Parte em Salvador e outra parte no interior da Bahia. Uhum. E daí essa preocupação, ela, assim, eu tinha essa preocupação com relação à família, família de amigos também que Claro. são próximos daqui, que têm família no Brasil, então eu me preocupava muito com os meus amigos estarem aqui, estarem longe, e a gente não podia pegar um avião, porque não tinha voo, o aeroporto estava fechado, não É tinha como verdade. sair do país. Agora eu acho que você ainda consegue um voo, mas os primeiros 3, 4 meses, 4 meses, o aeroporto ficou fechado. Então, eu me preocupava muito. E já no início da pandemia também, a minha mãe, ela perdeu o parceiro também para Covid. Ah, que E loucura. aí foi muito difícil. Foi em abril e é difícil, assim, você escutar sua mãe no telefone chorando e você não poder estar lá, É. abraçar, cuidar. É muito difícil. É Foi aquilo que muito eu falei, difícil. você não pode dar nenhum conforto pessoal que você, Exato. mesmo que você tivesse em São Paulo também, você não poderia ir até lá, né? Sim. Porque não é possível, né? Isso, né? Tem que fazer um distanciamento, né? E a quarentena, como estamos fazendo aqui. E nós Sim. aqui da rádio também, Bruno, a quarentena tivemos, né? Tem que às vezes levar no bom humor, que é o que é possível, se é que é possível, né? Tivemos que Uhum. reinventar aqui também. O programa, você sabe, era tudo ao vivo, né? Quando você levou lá o Uhum. Saulo junto com você cantando, tocando ao vivo, tivemos que substituir para o programa aqui que a gente faz aqui com você. Ainda bem que a gente pode falar, você ainda no Canadá, a gente pode bater um papo, falar da tua música e tocar a sua música, né? Sim. Que é Temos aqui. maravilhoso isso, né? É muito É, bom. se é que tem um lado bom, digamos, né, Bruno? A gente tem que procurar o lado bom. Sempre tem um lado bom das coisas, dizem, né? Sim. Isso eu não sei se é uma frase feita, deve ser, né? É uma frase feita, mas a gente procura, né? Ó, qual que é o lado bom? Ah, tem gente que está produzindo mais, se organizou Uhum. repensando na vida, ou que estava aquela correria, o cara que nem louco indo para 200 lugares. Vou repensar, será que eu vou fazer isso na vida? Né? Tem a palavra, muitas dos re, né, que eu brinco aqui, como ressignificar, repensar, refletir, refazer, reorganizar e tudo mais, né? Porque é tudo no re, porque as pessoas procuram realmente nesse momento ver o que vão fazer. E aí pensam até de forma, né, de reorganizar, mais um re, né, a família, a vida, a carreira e tudo mais. Você ia fazer os shows todos dos discos, do disco do Real ainda? Era do Real? Isso, era do Real. Eu ia continuar fazendo turnê do Real. Eu tinha feito o Centro Cultural São Paulo, foi o lançamento em Uhum. novembro de 2019. Depois eu voltei para o Canadá e voltei para o Brasil em janeiro e fiz uma mini turnê São Paulo, no Bona, No Casa de Bona. Música. Depois eu fui fazer o Manouche no Rio e Salvador no Lalá. Aí eu fiz esses 3 shows, voltei para São Paulo para passar o carnaval, Carnaval. e aí voltei para cá para me preparar para esses outros shows, essas outras Que não turnês, rolaram, mas você que acabou não rolaram. produzindo. Você acabou produzindo muito, compondo. Como muita gente, né? Eu falei da hiperatividade das lives, mas não só das lives, também os músicos como você, cantores e tal, aproveitaram, digamos assim, né, esse tempo Uhum, e produziram muito, fizeram músicas novas, de vários temas, inclusive dos próprios temas da pandemia, né, que você vai falar daqui a pouco. Quero aproveitar já, nesse primeiro momento, vamos ouvir a primeira faixa, uma das faixas. Quanto tem esse trabalho novo, esse álbum, o Leão Alado Sem Juba? Quantas faixas são tem? 9 faixas, 9 9 faixas. canções, E sim. hoje a gente vai ter o prazer aqui de curtir pelo menos 6. A gente vai ouvir aqui com você, comentando. Qual que é a primeira que você quer ouvir aqui? Eu tenho O Último Carnaval, Clareza, Cavaleiro da Amargura, O Tempo que Tudo Devora, Quando Te Encontrei, Quatro Paredes Sólidas. O que a gente vai ouvir agora? Eu queria que você comentasse antes da gente ouvir. O que vai ser? Então, a gente vai escutar, acho que a primeira, que é o Último Carnaval, Uhum. porque eu tenho certeza que está todo mundo ansioso para um próximo carnaval. E a Mas eu- gente já sabe que foi cancelado, né? Tipo, fevereiro já está Veja bem, cancelado. eu estava falando justamente isso antes do começar o programa com meu filho aqui. Eu falei, bom, carnaval já era. Bom, Natal já era e carnaval já era. Aí me falaram, ele mesmo disse, olha, mas o pessoal está marcando para julho. Eu falei, então Tá marcando para julho, tá então marcando vai ter para que julho. mudar as fantasias, né? Que vai estar frio, então todo mundo vai de De roupa. xadrez, de roupa de São João.
Roupa de São João. Tem que levar uma boa, né, Bruna? Porque, o cara vai de urso, né? Como propôs o meu filho, vai de Sim. uma coisa, né, mais agasalhado, Júlio, aqui em São Paulo, né? E você viu que o carnaval aqui bombou, né? Vamos combinar que Nossa, o foi Carnaval de São Paulo foi o maior, né? Esse uma ano foi o loucura de maior. É, blocos. Esse ano foi uma loucura de blocos, 400. Eu não sei o número exato, mas era mais de 400. Era uma coisa sim. gigantesca, tomou conta, assim, um carnaval de rua poderoso mesmo. E nunca aconteceu em São Paulo. Você é, é baiano, sabe, né? Que a gente brincava que a Bahia tinha o carnaval mais longo do planeta e tal. Agora nós tivemos em São Paulo o pré-carnaval, o carnaval e o pós-carnaval. Isso nunca aconteceu. Estou te falando que eu moro aqui há 66 anos e eu Sério? posso 66 anos? 66 anos, eu posso te Que dizer que não susto! tinha. Não, 76 não. 66. Só para deixar Meia-noite. claro, né, Sim. o Bruno. E aí, que eu me lembre, né, dessa época, sempre não tinha pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. A gente só brincava assim, vamos lá para Salvador, porque lá tem o pós-carnaval, carnaval. Depois vem a micareta, né, aquela brincadeira, né, Uhum. Bruno? Depois tem a micareta, emenda com São João, e aí depois volta a preparação para o carnaval. Isso é brincadeira que a gente faz. Mas em São Paulo nunca teve isso tão forte. Você estava aqui, você Sim, viu, sim. né? De pré-carnaval e pós-carnaval. E festa na rua poderosa. E Mas agora você Salvador tem mesmo. Salvador tem. não, Salvador já Tem. é natural isso, É, digamos. Faz sim, parte da tradição do Carnaval da Bahia e de Salvador sim, especificamente. sim. São Paulo não tinha isso, agora já se incorporou essa coisa baiana, né? Que os baianos que estão aqui também, né, fazem esse som e ficou uma coisa poderosa também. E por que que é o último Carnaval? Fala um pouco dessa canção antes da gente Então, ouvir. Quem está com você nessa música? Diga lá. essa canção eu produzi, né, durante a pandemia. Ela foi gravada em casa, eu escrevi no meu quarto. Eu tinha acabado de acordar e queria escrever uma canção de manhã. Eu geralmente sou uma pessoa da noite, eu componho à noite, mas eu queria escrever uma canção com a mente fresca, então decidi, vou acordar e vou escrever uma canção. Uhum. Ela fala justamente, fala desse meu amigo que faleceu depois do carnaval, que foi a última pessoa que eu vi, e fala desse sentimento mesmo nosso não somente do brasileiro agora, mas do mundo, de poder celebrar, né, alguma coisa depois dessa loucura desse ano, dessa pandemia. Mas na canção eu pergunto, será que a gente vai morrer antes do carnaval passar? E baixou o toque de recolher, porque muitas cidades decretaram toque de recolher Uhum. durante a pandemia, e também por ser um momento tão polarizado na política do Brasil. O toque de recolher também simboliza um pouco essa censura que a gente está vivendo, né? A censura até mesmo do carnaval, que já tentaram censurar. Então é um pouco de tudo, assim. Eu acho que é uma canção que fala desse momento atual do Brasil, do mundo, dos sentimentos, né, humanos, e dessa perda de ter perdido esse meu amigo, justamente a pessoa que eu passei o carnaval. Eu compartilhei o Pois é. carnaval inteiro com ele, deixei ele em São Paulo, vim para cá e depois Se ele foi, você partiu não assim. pôde nem, né, fazer uma homenagem com os amigos e tal, uma última homenagem, Exato. porque você não É. estava presente. Né? E Legal. essa canção, Dureza. deixa eu só responder a sua pergunta. Essa Por canção favor. tem Bruno de Lulo no baixo, Felipe Guedes no violão e na guitarra, uma guitarra meio cuíca. Eu toco violão, canto e toco um finger shot, que é um shaker. É meio que um Um chocalhozinho, chocalhinho. um chocalhinho, um Mas é bonito. barulhinho, Eu não sabia. um Finger barulhinho. shot, achei legal. Finger Finger shot, né? shot, eles têm esse em inglês. Legal. O brasileiro é muito mais interessante para encontrar as palavras, para nomear as E coisas. E Thomas eu acho Harris e o também. Thomas Harris e o Domênico Lancelotti. O Thomas Domênico toca Lançala. várias percussões e o Domênico também toca MPC.
E O eu acho que é Domênico, isso. exatamente. Eu estou checando aqui na ficha que você me mandou para ver se você fala tudo Sim, certinho, para não esquecer os amigos aí. Mas outra sim. coisa, o Domênico já é um cara que trabalha com você em outros projetos também. Você podia até comentar um pouquinho, né? O Domênico já está com Há você muito há tempo. muito tempo, né? Tem outros projetos que você fez com ele, né? O Domênico está comigo desde o Tudo Está Dito, meu segundo disco em Não é vendo? 2014. Depois a gente continua fazendo show do Tudo Está Dito, a gente fez as Olimpíadas no Rio, e a gente gravou, ele produziu Divina Graça, ele é o produtor de Divina Graça. Hum. E ele ia gravar no Real, mas ele teve que viajar com um amigo para a Índia para fazer um tratamento na Índia. Esse amigo, ele teve que acompanhar o amigo e não pôde gravar no Real. E aí, óbvio que com essa oportunidade de estar gravando, Você trouxe ele eu para. trouxe ele de volta, né? Legal. E assim, como é que foi o processo? Você pegava a música com um violão e uma voz guia, depois eles completavam, porque agora na pandemia tem muita gente que aprendeu vários truques, né? Até parece truque, Uhum. né? Várias na casa, na gravação não é um problema. Aqui na internet é que estamos aprendendo a editar, fazer, né, grupos vocais pela internet, cada um grava uma parte, um ouve uma outra parte, aí você edita tudo, né? Porque fazer aqui, por exemplo, agora, se eu pedisse para você com violão e cantar, não vai ficar o som tão bom, porque vai ter um delay, Vai ter o retorno, o e a delay, gente não vai sabe? conseguir ouvir legal você, o som não vai ficar tão bom. Como é que foi? Você mandou assim, você pegava no violão a base, cantava, aí depois eles iam contribuindo, cada um iam botando as coisas, aí você produziu o final, aí mandava mixar, o Pedro Garcia foi o cara que mixou, Que né? mixou E, essa e parte, a sim. edição da Rose Juan, é isso? Rose É, Juan e você também, vocês fizeram a sim. edição do material. Foi um Foi processo assim? muito, foi um processo muito louco, porque é isso, eu gravava voz e violão, algumas canções eu deixei meu violão, outras eu não deixei. Eu gravava voz e violão, mandava para os músicos, mas como é o primeiro disco que eu gravei de casa, e eu sou muito amador nesse processo, né, eu aprendi muito nesse Agora processo já é desde o início, profissional da parada. agora já pode Tá esperar, dominando tô tudo, não é dominando brincadeira. tudo, agora Eu se aqui estou prepara. dominando o Zoom, Bruno, impressionante. O Zoom ainda não domino tanto não, preciso dominar mais o Zoom, mas se prepara que eu vou dominar o Zoom. Mas Isso. eu mandava para os músicos, mas eu não mandava sem o metrônomo. Eu não mandava com Ah, clipe. Eu mandava a gravação, falava: "Ó, eu acho que o tempo é esse", eu hum. falava. Aí eles tentavam e nunca achavam. Eu falava: "Não, mas aqui não tá esse". Eu criava um tempo meu para as canções que ninguém conseguia decifrar. Olha que dificuldade, eu não sabia disso. E aí eles gravaram, o Domênico gravou assim, o Bruno de Lulu foi o primeiro a gravar. Aí depois do Bruno, o Domênico gravou, o Thomas gravou, sem escutar o que o outro tinha gravado. Então o Domênico gravou sem escutar o que o Thomas tinha gravado, o Thomas a mesma coisa. Por intuição minha, eu achei que era melhor É. assim, e acho que funcionou bem melhor. E aí o Felipe Guedes Botou a guitarra e o violão. botou a guitarra e o violão. É. E no fim deu tudo certo. No fim, para mim deu tudo certo, porque eu aprendi muito, e foi diferente, foi um processo diferente, entendeu? Completamente. Eu até tenho curiosidade, Completamente. eu estou te perguntando tudo isso por curiosidade também, para saber como se faz, né? Porque vocês estão recriando aí, mais um ré, né? O recriando tudo nesse Sim. momento, nesse processo de confinamento, pandemia, não dá para ficar junto, então tem que, como fazer? Eu imagino também grupos vocais, como tem que fazer, né? Para fazer as vozes, a harmonia das vozes, cada um tem uma dificuldade, mas é curioso saber esse processo, mas o importante é que o resultado final que está legal. Vamos ouvir então o último carnaval. Roda! Vamos lá. Fiquei na avenida a te esperar. Bateu o toque de recolher. Será que ele nunca vai voltar? Ou será que a gente vai morrer antes do carnaval passar?
Estamos de volta aqui com o Bruno Capinã, diretamente de Toronto, no Canadá. Toronto, que eu sempre falo, quando você esteve aqui, você fala, eu moro em Toronto. Eu falei, é a Nova York mais limpinha, né? Que eu falo assim. Porque quando eu fui para Sim, ir visitar, a sensação minha era isso, né? Que lembrava um pouco Nova York, né? Por vários motivos. Até alguns pedaços são bem parecidos, né? Algumas sim. locações, porque aí tem muita gravação de filmes, de séries e tudo, né? Que é mais barato, eu soube que Toronto é mais barato do que Nova York. Então os caras alugam a locação dos filmes em Toronto, dizendo que é Nova York. Tem coisas parecidas, semelhantes, né? Não iguais, mas semelhantes. E aí eu olhava assim, Toronto, e falei, aqui é o Nova York bem mais limpinho e tal, né? E por que É, você eles, acabou escolhendo Toronto? Você explicou aquela vez, mas quem está nos ouvindo agora gostaria de saber por que você resolveu ir para o Canadá. Você podia ir para Nova York mesmo, né? Que é bem mais suja. sim, aqui eles costumam dizer que Toronto é Nova York sem as doenças venéreas. Eu não iria tão longe, porque eu não sei, né? Mas bem Não, colocado. porque é mais limpinha, né? É mais limpinha, É então, mais então eu limpinha. estou certo na minha frase. É, Mais limpinha. mas eu vim, na verdade, a minha decisão de sair do Brasil foi em 2001, Uhum, e foi depois do 11 de setembro. uhum. E a ideia era de ir para Houston. Essa era a ideia, de eu ir para Houston, nos Estados Unidos. Texas. Texas, exatamente, em Texas. Muito bem. Mas eu acho que alguém em algum lugar lá em cima Um falou, olha, espírito, um não espírito. vá, o espírito falou, não vai para Texas de jeito nenhum, porque vai ter o Trump em 2016. E tem Então aqueles caras, né? você, Aquela, Houston, temos um problema aqui, Houston, nossa, tá? é. Aqueles filmes, né? Have a situation. Mas aí eu decidi, por intuição, vir para Toronto e também Tinha alguém, porque algum amigo, alguma relação, alguma era pessoa? exatamente por isso que eu vim para Toronto, porque não tinha ninguém. Você é terrível, hein, Bruno? Você fala, Não, eu quero estar longe de. eu acho que na época, eu não lembro exatamente quem, mas alguém me perguntou por que você quer ir para Toronto? Aí eu falei, porque eu quero ir para um lugar muito frio e eu quero ir para um lugar que ninguém me conheça e nem a cidade me conheça. Porque na minha cabeça, o Brasil e a Bahia, Salvador, onde eu nasci e passei minha adolescência, tudo me conhecia. Então, as árvores me conheciam, a praia me conhecia, as casas que eu passava todos os dias, os lugares que eu passava, a rua me conhecia. Então, eu queria ir para um lugar que ninguém me conhecesse e nem a cidade me conhecesse. E óbvio que também tinha o fator de eu ser gay, de eu ser preto, de eu viver numa sociedade tão homofóbica e aquilo era muito era quase que sufocante para mim, sabe? Uhum. É uma pessoa, um menino pequeno, sensível, artista desde cedo, com os trejeitos, com as coisas que as pessoas falavam isso, né? Falava dos Uhum. meus trejeitos, É da minha homofobia voz. direta, homofobia direta, né? Direta, É. direta, E o comentário que mais me machucava no Brasil era justamente da minha voz, porque era uma voz considerada feminina, né, para as pessoas. Então era uma constante, sabe? E aquilo eu estava na época lendo Rimbaud e sabendo da biografia dele, de ser um cara que viajava muito e que participava de orgias e aí na minha cabeça eu queria ser o Rimbaud, sabe? Eu Entendi. queria Um mundo de aventuras fora do Brasil. Era uma proposta, certo? exatamente, era isso que eu Sim. queria. Mas hoje não mudou, você não, do tempo que você viajou aí, 2001, né? Você falou, 2001, né? É, E já não houve uma evolução nessa questão da homofobia? Sei que a gente comenta aqui na rádio diretamente, né? Mas mudou, por exemplo, nesse último carnaval, você ainda sente isso no Brasil, em São Paulo, se você quiser falar, ou em Salvador? Ainda é muito forte? Ainda você se sente, ou mudou? O cenário está um pouquinho mais
agradável, mais respirável para você? Eu acho que quando você encontra a sua turma, que foi o meu caso, eu encontrei minha turma no Brasil, eu cresci, eu tenho amigos e quando você tem amigos, você se sente mais protegido, né? É verdade. Você tem os seus, você se sente mais protegido. Eu acho que agora a homofobia ela está sendo usada como um objeto na política, sabe? Ela está sendo usada como, pelo menos eu sinto que os LGBTs no Brasil e no mundo estão sendo usados como bodes expiatórios, sabe? Uhum. Para alguns chegarem ao topo, né, na política. E isso só demonstra o nosso poder, sabe? O nosso poder de influência. Mas óbvio que eu estou vendo cada vez mais essa geração depois da minha muito mais livre, né? Dessas Muito mais livre. Eu amarras. também, eu sou bem mais velho que você, eu posso analisar isso de uma outra forma também. Eu sinto essa evolução diária Sim, na rádio, né? E mesmo no meio musical, a gente sente que sabe, mudou bastante. É claro que esse governo aí do Inominável, ele é homofóbico, uhum, né? Claramente. Mas sim, sim, ele é motivo de protesto diário sabe, ninguém deixa barato também, todo mundo reclama sim. também. Ele É, realmente é uma figura intragável, né? As coisas que ele fala, outro dia ele disse que somos todos maricas, olha só a expressão. não, não. Olha só, uma expressão que o cara usa, É, quer dizer, também, sabe, é um cara que isso realmente. Mas, por outro lado, né, vamos sempre enxergar uma coisa positiva, né, Bruno? Por outro lado, pelo menos o meio artístico, musical especialmente, isso está se transformando, né? é. Eu Todo acho, mundo está indo à luta, os movimentos LGBTQIA+, sim. firmes, né? O movimento negro também firme, sabe? Uhum. De luta, de resistência, tem mudado um pouco. Eu sinto bastante assim, nos Mas últimos eu acho que as 5 anos, pessoas pelo menos. eu acho que as pessoas estão resistindo justamente porque está tendo um ataque Isso. cada vez maior. E eu penso também assim, eu acho que o atual presidente do Brasil, ele é o presidente do Brasil. Queira você ou não, ele é o presidente. Gostando dele ou não, ele é o presidente. A postura de um presidente não é essa. Você gostando dele ou não, você apoiando ele ou não, a postura de um presidente não é essa. Sim. Quando você é um presidente de um país como o Brasil, a sua postura de presidente não é essa, entende? Não Então, deve ser, né? Não deve ser. não deve ser essa, entende? Exato. Eu acho que uma postura assim é um tiro no pé constante, sabe? Uhum. Porém, entretanto, eu acho que tudo isso foi alertado para muita gente em 2018. Eu acho que, É né, verdade, tipo, verdade. eu tenho amigos que sofreram muito por conta Imagino. das eleições. Eu sofri muito por conta dessas É. eleições. Mas com relação aos artistas no Brasil, eu costumo dizer que, pelo menos eu me lembro, na minha época, o único gay da MPB era o Cazuza, né? Uhum. É porque o Renato Russo era do rock. O Cazuza era do rock, mas MPB. Então, É. para mim era esses dois, né? Os dois ícones O Ney eram o Mato Cazuza. Grosso também, né, Mas Bruno? O Ney Matogrosso não era gay, né? Hum. Tecnicamente, até mesmo para o Ney ele não era. Ele era um artista, uma pessoa, ele não se considerava, não levava Você essa. acha que ele não assumia? Seria isso? Ou Não é nem tô a enganado? questão de Não é assumir, eu isso, não acho é que isso. era uma questão mesmo estética da música dele, da Hum. postura dele de ser visto como um ícone com essa postura de ser maior do que isso, de ser Hum. maior do que essa do que a Questão de sigla, gênero, né, questão na de questão de gênero. gênero. Ah, entendi. Mas hoje em dia, você também sabe, você que conhece da música brasileira, a gente sabe do Johnny Alf, a gente sabe de outros compositores que viveram, né, No armário mesmo, o no Assis armário. Valente, né, falam do Assis Muitos. Valente também viveram no armário. É. Hoje em dia, eu acho que os maiores ícones da música atual no Brasil são LGBTs, Hum. né?
E isso, para mim, diz muito sobre o pragmatismo do atual, né? De você ter um presidente homofóbico que ataca a gente constantemente, e os artistas que estão chegando ao topo. Somente da nova geração também, né, Bruno? Você está falando, Exato. a Lineker, né? Incrível, a Exatamente, Lineker, né? a Linda Quebrada, várias A figuras Linda Quebrada, as Bahias, as as meninas Bahias da das Cozinha Mineira, Bahias. todos que frequentam aqui o programa, realmente, essa nova geração vem com Tem tudo firme muitos, e tem e na muitos. luta, né? Tem muitos. Tem Tem o Felipe bastante. Cato, Felipe tem Cato, teve aqui também. o Arthur Nogueira, Isso, poxa, tem Lineker, tem Linda Quebrada, tem a Pablo Vittar. Pablo Vittar, isso, Poxa, tem muita verdade. gente incrível. Uma nova geração que veio com tudo Sim, o Thiago Petit, também, pô, e tem faz, muita gente. e faz valer a sua voz, né? Isso que é legal. Sim, É bem sim. diferente, você tem razão, bem diferente do passado da música popular brasileira, os que ficavam no armário, ficavam enrustidos e tal, né? Bem É. diferente. Hoje Ou eles a não gente não tinha só. espaço, eles não tinham espaço, né? A sociedade. Também, na época, imagina, né, o que sofria. Bom, aí Sim. é uma questão para ser discutida muito amplamente, né? Vamos ouvir mais uma? O que a gente pode ouvir agora? Na sequência, Clareza. Fala de Clareza aí, Bruno. Vamos escutar Clareza. Para Mariana de Moraes e para o Cleison Ideilson Barbosa. Barbosa, que você está dedicando essa canção. Tem você, o meu querido amigo Gustavo Ruiz, no baixo Exato. sintetizador, né, e tocando também aquele Glockenspiel, eu sei lá como chama, Glockenspiel. e o Rafael Rocha no sintetizador também. Legal. E como é que você teve contato com o Gustavo, tão querido amigo e músico, que a gente já acompanha com ele, com a Tulipa e tudo mais? Como é que foi Sim. essa relação Então, para Clareza? Diga lá. eu e o Gustavo, a gente já queria trabalhar juntos há muito tempo. Eu já conheço o Gustavo já há muito tempo, a família, né? Os pais e a Tulipa. E a gente queria trabalhar juntos já há muito tempo, assim como outras pessoas que estão no disco que a gente vai falar depois. O Rafael Rocha também, eu nunca tive o Rafael nos meus discos, só como compositor em Divina Graça. A gente dividiu uma canção que se chama Da Rua, mas o Rafael nunca tocou nos meus discos. E aí veio a pandemia, eu decidi, eu vou procurar os amigos, eu vou procurar as pessoas Claro, para é por aí que saber se faz nesse momento, né? exatamente. Aí o Gustavo falou, vamos nessa. Ele coproduziu essa faixa comigo, e eu tô super feliz de ter o Gustavo comigo nesse disco. Ele tá em 2 faixas nesse disco. Legal. E você quer falar um pouquinho dessa clareza, essa canção, as motivações, a Então, temática? Se você quiser, fica à vontade. essa canção eu não compus eu compus em novembro em São Paulo. Uhum. Foi antes da pandemia. Eu compus na casa desse amigo do Cleison Barbosa, que é um poeta incrível, mineiro, que mora em São Paulo, e a Mariana de Moraes, que é muito amiga minha, ela estava nesse dia. Era ela, eu, Cleison e mais alguns amigos. Uhum. E aí eu deixei todo mundo na sala, corri pro quarto do Cleison com o violão que tinha na sala, o violão dele. Fui pro quarto, deixei todo mundo lá jantando, fui pro quarto e comecei a compor essa canção. Veio assim, eu precisava compor ela. E aí a Mariana acabou indo embora, falou, manda um beijo pro Bruno, foi embora. E aí eu decidi dedicar a canção a ela e o Cleison porque cedeu o violão, a cama do quarto dele para eu sentar e compor, e a Mariana que estava na hora e foi embora. Então, se você vier aqui em casa, a gente está jantando, de repente você fala, preciso ir para o quarto. Eu falei, tem que deixar que vai sair uma música ali. Não, geralmente eu sumo. Muita gente fala Ó, o isso da Bruno, Maria olha Bethânia, aí, que o a Maria Bruno, Bethânia some e vai pro quarto. Eu faço isso também. é verdade. O Bruno, estamos jantando aqui, comendo uma comida gostosa, tomando vinho, pá. Aí, de repente, o Bruno fala assim, tem que sair. Eu falei, opa, peraí. Então, aí tem que deixar, porque aí vai sair uma canção. É assim que funciona. É Tô assim, brincando. Mas quando não, baixa, é tem que verdade, é aproveitar, né? verdade. Quando baixa, Sim, tem que aproveitar o momento. Né? a minha vida inteira constante é isso, é compor, é criar. Então, se eu tô caminhando na rua, eu tô cantando, vem alguma coisa, eu tô cantando, aí eu gravo no telefone. Se eu tô na casa de alguém, vier alguma coisa, eu me tranco no quarto, no banheiro, no que for. Até num bar, se eu estiver no bar, eu vou pro banheiro para compor.
É verdade, assim, é isso, a minha vida é isso. Mas você precisa, então, sempre se isolar. Você jamais vai fazer um trabalho que você tenha, a não ser que você tenha um parceiro do seu lado e tal, mas você prefere se isolar. É um momento, Eu assim, prefiro me o isolar. seu processo de trabalho, de criação, é se isolar. Então, você precisa estar num quarto É, fechado, exato. num 4 lugar paredes. isolar, É, 4 paredes. 4 Perfeitamente. paredes. Então, E eu gosto de saber. essa canção fala um pouco dessa coisa também da pandemia, porque na canção eu digo, se a gente se encontrar ainda, pode ser que hoje ou nunca. Olha, e foi Eu feito acho que antes isso da pandemia. foi feito antes da pandemia, em Então novembro. você tem um negócio aí, estou ficando assustado aqui com você. Você tem alguma É, imagem. Olha, o cara já estava os meus prevendo. amigos me chamam de bruxa. Bruxa. Olha a bruxa aí, A cuidado. bruxa. Então roda, vamos rodar a clareza. Roda, uhul. Pode até me esquecer por hoje, hoje quando breve finda. Isso pode parecer clareza, mas é coisa que relevo. E se a gente se encontrar ainda, pode ser que hoje ou nunca. E seu corpo exalar o cheiro que um dia eu deixei na rua. Quando o tempo levitado e simples, de pequenas sutilezas, seu corpo meu e a noite que você me fez a cama. Não tem jeito que se dê, de um jeito que fique. Não tem jeito que se dê, de um jeito de sempre. Pode até me esquecer por hoje, hoje quando breve finda. Isso pode parecer clareza, mas é coisa que relevo. E se a gente se encontrar ainda, pode ser que hoje ou nunca. E seu corpo exalar o cheiro que um dia eu deixei na rua. Pode até me esquecer por hoje. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com Bruno Capina, diretamente de Toronto. Eu gosto de falar isso que parece que vai ficar charmoso, né? De falar que estamos aqui na esquina com o Bruno. Não, estamos diretamente de Toronto. São 2 horas a menos e ele nos atendeu aqui para falar desse mais recente trabalho, Leão Alado Sem Juba. E agora tem que perguntar, né? Porque tem que perguntar, obviamente, o nome do disco, por que surgiu o nome, imagino, né? Tem várias histórias aí para você contar para nós. Leão Alado Sem Juba. Fala para ligar depois que nós estamos aqui. Sim, já desliguei. Desculpa. Não, é assim mesmo. Assim que está gravando é assim mesmo. Diga lá. Então, Leão Alado Sem Juba, o título veio de um sonho. Nesse sonho, eu vi a imagem do leão alado, sem juba, e eu
quando eu comecei a fazer o disco, eu produzi o disco de casa, por conta da pandemia, eu me via como Leão Alado Senjuba, né, que é o Leão Alado Senjuba é o leão despido do seu poder, da sua potência, né? Hum. Ele tem asas, mas não pode voar, né? Ele tem asas, mas ele é uma estátua ali, né? Na mitologia do leão alado, é aquela estátua na Europa, né? Que você vê do leão alado. E tem muitas obras muitas obras de arte que tem um leão alado, né? Uma marca, né? Exato, Você é uma sabe marca, e é uma melhor. marca também na mitologia, uma Da marca, né? mitologia, isso mesmo. No Vaticano, acho que eles falam que no Vaticano, na Praça do Vaticano, tem a imagem do leão alado, mas Tem. você não consegue ver a não ser que você esteja de cima, eu acho. É verdade. Um negócio ali. E aí eu fui descobrir durante a pandemia um texto do Ali Salomão falando do Torquato Neto, do compositor Torquato Neto. E nesse texto o Ali se refere ao Torquato como Leão Alado Senjuba. Isso para mim foi impactante, porque eu tinha recebido de presente de um amigo também um vinil do Torquato, de canções do Torquato, cantado por Caetano, Gal, Elis. E, e aí eu li esse texto do Ali, eu achei tinha muito a ver com esse processo todo que eu estava passando, da pandemia, de ter perdido um amigo, e o Ali escrevia sobre a morte do Torquato. O Torquato se suicidou. Uhum. Depois, quase com o disco finalizado, eu fui descobrir que o Torquato foi sepultado no dia do lançamento do disco, Olha. que foi no dia 11 de novembro. Foi E você sonhou com o leão lá ao lado, você leu um texto sobre o Torquato do Ali, sobre o Torquato. falando que era o leão alado, e, enfim. Aí tem que É. botar mesmo, né? Porque diante dessas coincidências, tem que, né? A bruxa tem que baixar ali e A falar, bruxa. E tinha a capa também do disco. A capa já era uma pintura minha que eu já tinha em casa. Fica do lado da porta do meu quarto. uhum, E é uma pintura que é um pouco é, meio egípcia, talvez. uhum. Essas linhas geométricas, formas geométricas. Uma coisa meio, tem E uma pirâmide assim, né? tem uma pirâmide, Ah, exatamente. E a pirâmide também tem a ver com a mitologia, com o leão alado, Senjuba, na Praça do Vaticano, tem um pouco isso também. Então, é cheio de simbolismo, assim, esse disco. Eu acho que talvez seja o disco mais cheio de simbolismos. e aí você botou o título e tem tudo a ver também. É Sim. gozado que você falou do Torquato Neto, eu tô, né, nessa pandemia aqui, a gente começa a ler algumas coisas que tinha deixado de lado. Eu tinha começado a ler o livro do Torquato Neto, né? E depois parei. Alguns deles a gente está completando agora, nesse tempo, né? Sim. Comecei a ler, e eu leio tudo atravessado, né? Ficção e também da música popular brasileira, que eu me interesso muito, e vou lendo também, né? E quando termina livro que eu comecei há muito tempo, estou terminando. O Torquato Neto eu terminei agora mesmo, não foi alguns meses já, mas eu Uhum. terminei de ler agora. Li um do Luiz Melodia, que saiu agora, enfim. E aí o Torquato é muito louco, né, das coisas, você fala de premonição, mas se você lê a letra do Pra Dizer Adeus, como dizem no Uhum. livro, né, ele já está fazendo a carta, o testamento, o bilhete de despedida dele, né? É que muita Sim. gente na época achava que era só uma canção de amor, mas depois, Uhum. olhando a letra, e aí eu queria que você falasse mesmo, a letra entrega mesmo o cara assim, pois ele chega lá, quando você está contando uma história, você escreve letra e música, ele entregou a música do Edu Lobo, né? Mas a Uhum. letra, mesmo o Edu depois é que percebeu, né? Quer dizer, eles que na hora viu como uma canção de amor, uma letra pesada e tal. Vou para não voltar, né? Por Uhum. aí, né? Sim. Sim. Entre outras frases, né? Vou para não voltar, né? E aí ninguém percebe, não é que não percebeu, talvez até percebesse, mas ali estava um bilhete, né? Que ele estava partindo, né? E você acha que o artista às vezes entrega assim com claramente na letra ou isso é mais ficção? Às vezes você pega uma história e transforma e tal, ou você se Eu entrega nas me, suas você. eu me Diga lá. entrego, eu me entrego. Eu acho que é um processo muito de deixar jorrar, sabe? Tipo, Uhum, o meu processo é esse.
Essa coisa da premonição também é um muito louco, porque quando eu estava no Brasil, no início do ano, antes de ir para São Paulo, eu estava em Salvador, e eu vi um show do Caetano, que era o Caetano com o Ivan Sacerdote. Que eles só fizeram 2 shows porque veio a pandemia e teve que cancelar tudo, mas eu cheguei a ver no TCA. Quando eu descobri esse texto do Ali sobre o Torquato, eu mandei esse texto pro Caetano, e o Caetano falou que não conhecia, que gostou muito do texto, e ele me contou a história do dia da morte do Torquato, que foi exatamente o dia que ele e o Chico estavam fazendo no TCA o show daquele disco Caetano e Chico. E eles receberam a notícia da morte do Torquato no camarim do TCA antes do show. Nesse show do Caetano com o Ivan, eu estava no TCA e o Caetano cantou a canção que eu tenho que lembrar o nome agora porque eu estou contando a história, que a Bethânia canta também, Janelas Abertas. Janelas Abertas. Essa canção ela me impactou muito, 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 muito na vida inteira. Mas nessa noite que o Caetano apresentou no TCA, eu achei que ele estava falando muito sobre ele. Ele estava falando muito sobre ele, sobre a história e a trajetória dele inteira, até aquele momento, naquele palco em que ele estava apresentando aquela canção novamente, que ele tinha apresentado em 70 com o Chico pela primeira vez no TCA. E para mim aquela canção era muito sobre Torquato, porque era o show que eles estavam cantando uma canção sabendo da morte do Torquato, e uma canção que fala um pouco dessa coisa do isolamento, da casa, do apartamento, entre 4 paredes, né? E aí eu fui entender a importância da canção, porque me impactou para compor as minhas canções da maneira que eu compus para esse disco, talvez. Você acredita muito nessa coisa, né? Na sincronicidade, muito, nas coincidências muito. Que não é que existe, não existe acaso, né? Existe uma correlação, existe uma conexão das coisas. Eu percebi que você acredita muito nisso. E também eu acho que o artista, assim, ele entrega. Se ele estava dizendo que ele ia se matar, né? O Torquato, né? Na letra, ninguém pode afirmar exatamente, mas ele já colocava alguma coisa muito forte na letra, né? Enfim, se ele já estava dizendo ou não, que algumas pessoas não perceberam, aí é uma outra questão. Mas o artista se entrega como você faz e conta a história aí, né? Vamos contar mais uma história de música? O que vai ser falando nisso aqui? Vamos escutar agora Cavaleiro da Amargura, que tem um piano do Zé Manuel, que é um amigo meu, pernambucano, que eu amo muito. Opa, teve aqui outro dia, por coincidência. Não existe acaso. Não existe acaso, olha. Zé Manuel teve aqui outro dia, é coisa fina. Fala então. E o Felipe Guedes na guitarra. Essa canção eu compus na pandemia. Ela é dedicada ao meu pai. E tem uma história, né? Que inspirou essa canção é que ele estava num estádio de futebol, numa partida de futebol, e ele se sentiu só. No meio da multidão. Da multidão, ele se sentiu só. E isso, eu escutei isso quando criança ainda, isso me impactou muito. Até hoje, eu tenho um pouco essa atitude de querer estar só. Porque eu acho que a solidão, ela... Na canção eu falo, chegou a canção, estava só. Eu preciso da solidão. Então, no meio da pandemia em que estávamos, né, ainda estamos passando pela pandemia, nessa solidão pandêmica, que na verdade o problema maior, né, de tudo isso é essa solidão pandêmica, eu me vi sozinho com a canção e eu pude entender um pouco mais sobre a importância da solidão, né? Então vamos ouvir Cavaleiro da Amargura, do Bruno Capinã, dedicado ao pai dele, com o Bruno, Felipe Guedes na guitarra e o Zé Manuel no piano. No piano. Vamos lá, roda!
no meio da multidão, numa partida de futebol, era tudo apenas solidão. Eu estava só ali, tão só. Forjo meu riso a batucar, meu coração despedaçado na via, na contramão. Será que era Deus na escuridão, quando só me vi ali, tão só? Nada jamais desata o nó. Meu coração em 1000 pedaços, na nuvem, num avião, um ruído azul e era verão. Eu me vi tão só, ali, tão só. Vago, vazio a procurar meu coração e 2 compassos na aurora, na vastidão. Eu me vi feliz com a solidão. Chegou a canção e estava só. Estamos de volta aqui com o Bruno Capinã, falando do trabalho dele mais recente, Leão Alado Sem Juba. Ele já explicou por quê desse título incrível, bacana, que tem tudo a ver e tem toda uma relação de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Agora tem conexões com o que o Bruno Capinã está fazendo lá em Toronto, fazendo durante a pandemia, né? Agora, Bruno, aí como é que está a situação do Canadá? Porque a gente ouve muito Estados Unidos, né? Estados Unidos está na pandemia tão ruim quanto o Brasil. Não estou falando número de contágio e tal. Só que já melhorou do Brasil porque o Trump foi embora, né? Já melhorou. Está melhor que o Brasil. Eu tenho que sempre brincar um pouco, Bruno, senão a gente fica louco aqui, né? Sim. Pelo menos eles já resolveram o problema, né? Nós ainda precisamos resolver. Já mandaram o Trump embora, que é uma boa. E no Canadá, como é que funciona aqui? Tem todo um lockdown, um controle, e você lida como com isso? A coisa é mais suave, é mais tranquila? Como é que é? A gente tem essa curiosidade, porque se fala muito dos Estados Unidos, né? Mas não se fala muito do Canadá. O Canadá, desde cedo, né? Desde março, segunda semana de março, o Canadá decretou o lockdown. E o primeiro-ministro, com o ministro da Saúde e outros ministros das províncias, eles vão para a televisão, começaram a ir para a televisão e ainda estão na televisão, explicando para as pessoas, para a população, o que está acontecendo e o que está sendo implementado, a importância disso, a importância do lockdown, a importância do governo canadense também está dando subsídios às pessoas. Então, o primeiro-ministro, desde março, ele falou, a prioridade é proteger vidas. Então, a gente vai estar apoiando, o governo canadense vai estar apoiando o trabalhador nesse processo até que as pessoas possam voltar a uma vida normal. Óbvio que esse vírus ele está no mundo inteiro. A gente faz fronteira com os Estados Unidos, é a maior fronteira, né, global. E os Estados Unidos ontem tinha 250 mil mortes por Covid. E mais de 10 milhões de casos.
de Covid. O Canadá tem eu acredito que seja menos de 11 óbitos, 11 mortes por Covid. Então é uma diferença tipo abismal, né? Fora isso E que tem uma liderança, como você acabou de dizer, né? tem Liderança que é uma liderança do governo que te ajuda, te orienta, você tem confiança, porque o cara sim, se orienta na base da ciência, não ignora a ciência, exatamente. né? É bem diferente, né? Também eu preciso falar isso porque talvez tenha pessoas que estejam escutando e falam, mas o governo canadense é um governo de esquerda, né? Mas o líder da província de Ontário, que é a província onde eu moro, Toronto Em fica em Toronto. Ontário, o líder, que é um líder conservador, que é o Doug Ford, ele é do Partido Conservador, e a gente tinha muito medo de que ele seguisse o mesmo caminho do Trump e do Entendi. Bolsonaro e tal. Mas foi uma surpresa muito grande para a gente, porque ele começou a trabalhar com o primeiro-ministro desde o início, e ele talvez tenha sido a pessoa mais rigorosa com Olha, relação à proteção da Covid, o sistema que foi implementado de lockdown, de distanciamento social, de uso de máscara. Os casos estão voltando a crescer aqui, a gente está entrando na segunda onda, estamos preocupados, mas pelo menos a ciência aqui é levada muito a é sério, respeitada. é respeitada e E ele não é tem. porque o cara é conservador que ele não é um maluco, né? Porque o cara pode ser de Exatamente, esquerda, mas o problema não precisa exatamente. ser um É. maluco, né? Que nem o Trump e Ele é um líder, a diferença é entendi. essa, ele é um líder, ele é um político que ele entendeu desde o início que se ele levasse tudo isso na loucura e no ataque pessoal, se sentisse ele atacado, que ele ia perder muito. Eu acho que ele sai fortalecido do fato dele ter levado o trabalho dele a sério, porque o trabalho Hum, dele, ele trabalha para o povo, não para ele. Claro, Então ele está claro. levando a sério. No Brasil e nos Estados Unidos, o Trump perdeu as eleições por conta do fato dele não ter levado o problema da pandemia a sério. A gente está falando de 250 mil pessoas mortas. Usar máscara É, e ironizar a doença, né? Fala que é é, uma gripe da China, ele falava, que a China que é exato. culpada. Ele queria achar um bode expiatório para tudo isso. Hum. Ainda bem que foi embora, né? E Agora a precisamos maior resolver. economia do mundo, né? A maior Pois economia é. do mundo. Você dizer que os Estados Unidos não têm o dinheiro potencial de proteger as pessoas implementando um lockdown, deixando as pessoas ficarem em casa, ou fazendo o que é necessário, que os cientistas recomendam. Se você acha isso, existe um problema muito grande. Eu acho que o mais importante é a saúde das pessoas, é a Pois é. vida, é proteger a vida. Sem a vida, sem as pessoas vivas, você não tem economia. Claro, claro. Fora o seguinte também, o desrespeito, o sujeito não usar máscara, né? Como está acontecendo Uhum, aqui nesse relaxamento aqui no Brasil, é um desrespeito, irresponsabilidade das pessoas, que você não é que você está uhum, usando máscara só para se proteger, você também está protegendo o outro também que está ao seu sim, lado. Então, precisa ter uma consciência assim. E as pessoas aí estão meio relaxadas, estão. Eu entendo também, né, Bruno? E você pode sim, até sim. analisar melhor essa loucura do tempo passa muito de uma forma nessa pandemia, né? Cada um sente de um jeito. Eu quero o seu comentário também a respeito. Mas as pessoas estão meio ansiosas. Vai precisar acabar, já acabou. Como já acabou? Não teve nem vacina, nada. Tem gente que já Uhum, declarou o fim da pandemia e estão indo na rua, fazendo balada aqui em São Paulo, no Rio, sim, sim. clandestina, sem máscara, né? Contaminação de tudo quanto é jeito. Os jogadores de futebol também, todo mundo, quer dizer, sendo contaminados. Aqui não teve nem o final da primeira onda, que, né? Uhum, Quer dizer, é muito louco isso, muito irresponsável, e a gente se preocupa muito. Voltando ao tempo, que eu queria comentar com você, eu também faço na enquete, como eu fiz no começo, uma enquete sobre como o tempo passa para você. Tem gente que está achando que está passando muito rápido, por exemplo. Começou a pandemia, já estamos no fim do ano, está virando o ano, acabou, o Natal não vai rolar, Réveillon também uhum. não, talvez o Carnaval em julho, enfim. Para você, como é que é essa questão do tempo? E as músicas, né? Você citou Caetano, que aliás fez uma música linda sobre o tempo, 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 aquela famosa, né? Uhum, E outros, né, que falam sobre o tempo, Paulinho da Viola, o tempo é hoje, e cada artista, cada cantor, cada intérprete, compositor fala sobre o tempo. E eu queria saber como é que é a sua sensação. O tempo está indo
mais lentamente, mais rapidamente nesse momento da pandemia? Como é que você sente essa sensação do tempo? Se é que é possível Eu, perceber? eu, eu sinto como se eu tivesse em março, estando em junho de 2021. Entendi. Eu tô sem noção do tempo total. Sem noção. Sem noção. Eu não sei exatamente nada sobre o tempo. Tem uma música no disco que chama O Tempo que Tudo Devora. É isso que nós vamos ouvir agora, é o gancho para ouvir a música. Mas fale um pouquinho Exato. mais sobre você. Eu não sei exatamente se existe uma diferença entre o passado, o presente e o futuro. Num momento como esse, eu acho que as pessoas estão ansiosas a voltarem a algo que era antes, ao passado, vivendo esse presente que ainda é perturbador, que ainda existe um vírus, e pensando, querendo estar num futuro igual estavam no passado. Entendi. No meu Olha. caso, eu vivo como se eu tivesse num presente perturbador que eu ainda não saí. Mas eu não quero que volte ao passado, porque o passado é o passado. Você não tem como voltar ao passado depois de algo tão traumatizante como essa pandemia. E eu acho que a gente nem deve voltar ao passado, a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo no presente, porque o presente está mostrando a gente exatamente o que pode ser o futuro, principalmente países como o Brasil. Essa pandemia vai causar um buraco no mundo, nos países subdesenvolvidos principalmente, que não ficarem atentos ao que está acontecendo agora. Muita gente vai estar voltando à extrema pobreza, muita gente vai estar ficando para trás por conta dessa configuração dos trabalhos, né? Das pessoas estarem trabalhando de casa. A tecnologia vai estar substituindo os seres humanos cada vez mais no mercado de trabalho. E o uso de máscara, por exemplo, é algo que é muito simbólico. As pessoas que não querem usar máscara, eu acho que precisam entender que os países asiáticos, por exemplo, no Japão, onde eu já fui várias vezes, no Japão as pessoas já usam máscaras há muito tempo. Há muito tempo. Você vai no Japão, eu fui no Japão a primeira vez foi em 2017, depois voltei em 2018, ia voltar voltei em 2019 e ia voltar em 2020. As pessoas lá já usam máscara há muito tempo, na Coreia, na China também. E no início da pandemia eu já falava, tem que usar máscara, olha os números, veja os números no Japão, na Coreia. Então a máscara não é, gente, poxa, as pessoas usam camisinha, né, para se proteger de doenças. Usem uma máscara, não custa nada. Estamos todos juntos nessa, mas como você falou, tem pessoas que que estão sendo mais afetadas pela pandemia. Né? Tem pessoas com medo de sair de casa por conta do problema de saúde que já tem. Né? Então, vamos falar um pouquinho do Tempo que Tudo Devora, que é essa canção que a gente vai ouvir agora. Participação especial do Moreno Veloso, né? Sim. Tem você nas vozes e tal. O Finger Shot também. O Bruno de Lulo também no baixo. O Domênico Lancelotti. O Gustavo Ruiz no violão, guitarra, sintetizador. Moreno no prato, né? E o Tomás Arres no atabaque, repique, surdo, timbal e timbales, etc., nessa canção. Você quer acrescentar alguma coisa ou vamos ouvir já direto? Vamos ouvir. Vamos ouvir, né? Que foi produzida com Gustavo Ruiz. Roda o tempo que tudo devora. Roda! Nada será como antes, e como você previa. Mesmo você que nunca foi à Bahia, mesmo você que ainda vai à Bahia. Nada será como antes, nem como a gente queria. Logo você que vai à Bahia, logo você que nunca foi na Bahia. Nada será como antes, como antigamente. Sei que de agora em diante, bem antes da gente, nada será como antes, já bem diferente.
de agora em diante, bem antes da gente. Nada será como antes, já bem diferente. Mesmo que tenha motivo de ser como sempre, nada será como antes. De volta aqui com o Bruno Capinã, está falando de Toronto. E esse papo sobre o tempo, né, que a gente acabou de ouvir, o tempo que tudo devora, eu acho engraçado também, Bruno, não sei o que você acha, eu estou vendo às vezes na televisão, vídeos antigos que tem, aquele show cheio de gente, aquela aglomeração, aqueles festivais, uau, carnaval, todo mundo... Falei, será que isso vai acontecer de novo? Será que isso ainda vai rolar? Eu sinto como se fosse uma coisa de muito tempo atrás. Olha a minha sensação. Bem louco isso, né? Parece que foi um século passado ali. E aí eu me pergunto, será que vai ter ainda a possibilidade, eu espero que tenha, né? Dessa celebração, né? Que é um show ao vivo. Você que faz, vocês artistas percebem, né? Aquela energia e vendo o palco, você está tocando. No carnaval também, ou fora do carnaval, no seu espetáculo. O aplauso, né? Vocês podem fazer live aí, mas não tem aplauso, né? Fica complicado, né? Tem um amigo meu que fez, eu fiz a live, Colibri, mas, porra, não tem aplauso, como é que faz? Ficou olhando para a luzinha, é estranho, né? E a sensação é essa também, que parece que é uma coisa muito antiga, né? Os shows, será que vai voltar isso de novo? Você acha que vai ter aqueles shows com aglomerações, ou todo mundo vai esperar e a vacina vir, e depois da vacina a pessoa ainda vai ficar receosa, né, de se aglomerar. Eu mesmo já fui convidado para assistir alguns espetáculos aí, mesmo com todo o protocolo, né? E eu tomei assim, não vou sair e tal. Sou grupo de risco, tudo bem, mas vou aguentar um pouquinho e tal. Você acha que ainda vai ter? Você tem uma visão assim? Que você possa nos dizer? Eu acho que vai ter, porque o ser humano, ele somos, né, animais, e a gente, o Brasil, então, né, o povo precisa da carne, né, do suor, da convivência, né, eu acho que vai voltar, sim, eu acredito, mas a gente tem que ser paciente, né, e eu acho que tem que voltar com segurança. Teve aí no Canadá alguma experiência que você possa nos dizer, ao ar livre, alguma coisa assim, ou não está rolando nada, está tudo fechado mesmo? Teve uma experiência no meio No do verão, né? Imagino no verão verão. daqui, que foi acho que foi no Agosto, início de julho. julho e O agosto. verão aqui começa no final de junho e vai até o final de setembro. Uhum. Então, no início de julho, tem um parque que fica perto da minha casa, que é o parque que todo mundo vai, os jovens, e a galera vai para fumar baseado, que aqui é legalizado, então o povo vai. E aí, no meio do verão, isso virou noticiário nacional, rolou uma comoção, assim, dos líderes políticos, todo mundo falando da irresponsabilidade das pessoas, porque era um mar de gente, foi o primeiro fim de semana que fez calor, então todo mundo já queria estar se beijando, se pegando com os amigos, e aí... Tirando a roupa, então no tirando a carnaval, roupa, aí até passou na televisão uma menina sendo entrevistada, a repórter perguntando por que você está aqui, aí veio um menino, do nada, beijou ela,
em frente, né, na televisão, e aí a repórter, depois do beijo, a repórter perguntou, mas você conhece ela? Ela, não conheço, mas eu quero conhecer. Tipo o Carnaval da Bahia, que rola isso, muito né? Carnaval da Bahia. São Super Paulo também, Carnaval né? Carnaval do Brasil. É do Brasil, é isso mesmo. E aí, teve esse fim de semana, o líder da província pediu para que todo mundo que estivesse nesse parque ia testar, né, fazer o teste. Eles E estavam se muito colocou à disposição preocupados. testagem. Isso que eu quero. Não, falou. Não, era obrigatório. Se você Ah, tá. estivesse nesse parque, você tinha que ser testado. Ia fazer o teste. Mas não subiu muito depois disso, assim, a linha, né, E teve espetáculos musicais? Isso que eu queria Não saber. teve espetáculos musicais até hoje. Não teve. Teve cinema ao ar livre. Cinema ao ar livre. O drive-in. Sim. Teatro também? Teatro isso. não. Não, Teatro não teve. Não, só cinema mesmo. Só cinema, com protocolos, com distanciamento, Não, álcool dentro do gel, carro. aquela coisa. Dentro do carro. No drive. No drive-in. Enfim, porque a gente soube também na Europa, né, o Bruno, você também tem contatos lá, que no verão houve um relaxamento e aí o índice de contaminados, principalmente na área jovem, que você acabou citando aí, de 18 a 25 anos, agora voltou um lockdown bem mais pesado. Estou falando da França, por exemplo, né? Que agora os caras fecharam tudo porque teve um descontrole ali. O verão o pessoal não aguentou, né? E eu estou preocupado, porque aqui passamos um período e está chegando o verão, né? Vem chegando o verão, aquela música que a Marina cantava, né? Marina Lima. Vem chegando o verão e tal, e aí é preocupante também, né? Na França, eu acho que agora é obrigatório você usar máscara. Claro, voltou tudo, lockdown total. E eu acho que tem uma multa de 10 mil euros. Eu sei disso, nós conversamos aqui com a Aline Calisto, que mora lá, ela deu esse relato para nós aqui, enfim. Vamos ouvir mais uma? Quando te encontrei. Quando te encontrei. Então, falando da França, né, falando de Paris, Quando te encontrei foi coproduzida com Diogo Strauss, que mora em Paris, e ele tocou na faixa de Paris, né? Porque todos os músicos gravaram de suas casas, então Domênico de Portugal, de Lisboa, o Diogo em Paris. Tem o João Leão no piano, o João Leão, exato. O João gravou em São Paulo, ele estava em São Paulo ainda, mas ele mora aqui, agora ele voltou para cá. João Leão. O Cassim no baixo. Cassim no baixo, primeira vez também trabalhando com Cassim. O Ubuntu, é isso? Ubuntu na bateria na eletrônica. E o Diego Strauss, que mora na França, você mandou para ele e depois vocês produziram juntos e ele mesmo mixou esse Quando Te Encontrei. É isso? Exato, exatamente. Quer falar alguma coisa de Quando Te Encontrei? Ou nós vamos Quando Te Encontrei é uma canção que eu escrevi, eu comecei a escrevi antes da pandemia, eu escrevi no Rio, e eu escrevi para uma novela, mas veio a pandemia, a canção caiu por conta da pandemia. E é isso, a primeira vez que eu trabalho com o Diogo Strauss e com o Cassim. O Cassim também já queria fazer algo há muito tempo, então foi uma oportunidade para trabalhar com esses caras também. Legal. Roda Quando Te Encontrei. Roda. Amor, quando eu te encontrei pela primeira vez, eu já desconfiava que era pra ser. Nós dois, até o fim dessa estrada. Quando eu te encontrei, bateu e foi mais forte que a razão.
debaixo dos lençóis, o tempo parou quando eu te encontrei. Só quis te fazer feliz. Então fica, meu amor, fica, por favor, ouve o coração. Então fica, meu amor, fica, por favor, fica. Então fica, meu amor, fica, por favor, ouve o coração. Então fica, meu amor, fica, por favor, fica. Estamos de volta aqui com o Bruno Capinã, direto de Toronto. Ele está falando do trabalho dele, Leão Alado Sem Juba. A gente está ouvindo algumas faixas, já ouvimos 5 aqui. Vamos terminar com a sexta, 4 paredes sólidas. E nessa reta final, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho daquele famoso serviço no fim do programa, né? Estamos aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, em São Paulo, transmitindo também pelo YouTube, né? Que depois você vai passar para todos os seus amigos aí do mundo todo essa entrevista, e a gente no final vai ouvir, como eu disse, 4 paredes sólidas. Mas antes eu queria saber como é que a gente entra em contato com você, quais são os canais, né, para conversar com você, saber primeiro todos os álbuns, esse primeiro, desde o Gozo de 2010 até o Leão Alado Sem Juba, né, que são 10 anos de produção, né? Eles todos estão na internet, as plataformas digitais, para a gente ouvir, curtir e tudo mais. É isso? Conta para nós. Sim, estão todos nas plataformas, Spotify, Apple Music, Deezer, todos, né? Todas as plataformas. O Leão Alado Sem Juba foi lançado na semana passada. Tá aí então, também, já estão claro. todos disponíveis. Vão lá. Bruno Capinã, com Bruno N Capinã, de navio no final. N de navio no final, Capinã com N de navio. Você também, a gente pode entrar em contato com você pelo qual o canal melhor? Instagram, Facebook? O que você costuma usar? Então, Instagram, eu sempre estou lá e respondo as mensagens. Também tem o meu site oficial, capinã.com. É brunocapinã.com só. brunocapinã.com. E Legal. também no Facebook, mas eu, geralmente, ultimamente, não estou usando o Facebook, o Instagram, que foi comprado pelo Facebook. Eu estou usando o Instagram, vocês podem me encontrar lá. Legal. E dá para ouvir tudo lá. E você, por exemplo, imagina que a gente fique fora assim dessa estrutura, desse sistema das plataformas digitais, porque eu conversei com outros artistas que estão procurando, por exemplo, o Bandcamp, que parece Sim. que remunera melhor os artistas. Você deve estar sabendo melhor que eu. Você acha uma boa buscar novas alternativas para não ficar na mão de Spotify, Deezer, Tidal e outras e tal? Você acha que é legal buscar uma alternativa de plataforma de streaming? Sim, eu acho, mas eu não estou muito inteirado sobre tudo isso, assim. É que alguns estão indicando para a gente o Bandcamp porque os artistas são melhor remunerados, recebem uma verba melhor. Por isso que eu estou falando aqui e falo sempre. Se vão ajudar os artistas, eu sou a favor. Sabe como é? Exato, exatamente. É como as plataformas digitais aqui na rádio desde que começou, e eu falei quando você esteve aqui comigo, que tem que dar o crédito. Você viu que a gente deu a crédito aqui, todo mundo que está trabalhando em cada faixa sua, é importante dar os créditos, quem está trabalhando e tal. E aí eles põem lá a música, não põe nem o autor, põe a música, né, no máximo, e quando você manda para as plataformas, você manda com a ficha completa. E eu gostaria que todas as plataformas, parece que o Spotify está começando a fazer isso, botar tudo, quem está tocando e tudo mais, né?
Não custa nada, né? Já que eles ganham dinheiro em cima dos artistas. Essa é uma outra reclamação. Mas eu gosto de reclamar aqui. Sim, ficha técnica, o nome do compositor. Não é justo, não é justo. É justíssimo. Mínimo, não, justíssimo. mínimo. Pela aí, né? Pô, é o mínimo, né? Bom, Pô, a gente vai terminar. A gente tinha os discos com a ficha técnica. Por que Pois que a gente é, não pode por isso agora que eu com gosto. tecnologia? Aliás, vai ter CD físico do Leão Alado, sem Juba? Vai Não. ter vinil, vai ter vinil. Vinil. Opa. Vinil. E quando vai sair o vinil? Tem vai previsão? Sair quando a gente conseguir fazer. Dinheiro. Não. Também, pode falar também, pode falar, Bruno. Aqui é, quando a gente conseguir quando a gente conseguir fazer um show, eu quero fazer o lançamento do vinil com um show. Porque aí o cara vai no show e compra o vinil. Eu, por exemplo, faria isso, porque eu tenho coleção de vinil, vou lá e compro. Eu e muita gente que gosta de vinil, né? Que é uma maravilha. Bom, a gente vai terminar. Vai ter o lançamento do vinil, desculpa, vai ter no Japão a partir de janeiro. Pois é. Aí você quer que eu vá para o Japão de novo, né, Bruno? Para ir lá comprar o vinil. Mas dá um jeito. Vá lá no Japão, vai ter o vinil. Não, a gente vai ter um jeito de distribuir. A gente pode pedir pela internet. De repente você alguém mandar para a gente, né, o vinil, eu espero. Vamos falar um pouquinho dessa faixa 4 Paredes Sólidas para a gente encerrar e agradecer aqui tua presença. Ou a gente pode ouvir a música também. Quer falar alguma coisa? Tem você, tem o Bruno de Lulo, o Domênico Lancelotti, o Pedro Sá no violão, o Bunto na bateria eletrônica, o sintetizador. Quer falar um pouquinho em 4 Paredes Sólidas? Então, eu lembro de uma frase do Chico Buarque, é isso? 4 paredes sólidas? Exatamente. Construção. Exatamente. Chico Buarque. É uma referência ao Chico, na construção. É uma canção que ela é dividida, né? Os versos são divididos um pouco na estrutura de construção. É uma canção de construção de versos. E eu acho que foi uma das primeiras que eu comecei a fazer durante a pandemia. Não, acredito, não foi. Não, essa não foi. Desculpa. Mas é uma canção que tem o Pedro Sá também, que é a primeira vez que eu trabalho com o Pedro. O Pedro, ele foi a peça fundamental nessa canção, porque eu só consegui completar a canção Quebra-Cabeça com o Pedro, que foi mais um tijolo, né? Tijolo por tijolo, um desenho mágico. Que legal. E é isso, é uma canção talvez que ela sintetize um pouco o disco, né? 4 Paredes. Essa 4 Paredes está também no Último Carnaval e nas outras canções, porque é um disco do isolamento, sobre o isolamento social, feito no isolamento social. Então é isso. 4 paredes. E é onde o Bruno, agora que eu já sei, é onde o Bruno vai entre 4 paredes, quando ele quer compor, ele se fecha lá. Exatamente. Então ele vai ver aqui na rádio, de repente ele sai, Colibri, eu preciso sair, eu preciso de um quarto aqui para fazer. Aí ele vai fazer uma música e sai essas coisas lindas que você faz aí, Bruno. Bem legal, Exatamente. Né? Então, terminamos com um abraço virtual aí, São Paulo, Toronto, Canadá. Saúde para você aí, Bruno. Continue fazendo esse trabalho lindo que você faz. E estamos em contato, aguardando quando você vier para cá, né? Depois da vacina, com tudo certinho, para fazer esses shows desse disco tão legal. E a gente se encontrar e você ir lá no estúdio com a gente. E dar um abraço, não virtual, mas se puder. Sim, real. Né? Um abraço Podemos real. até ser com a máscara, mas vai ser um abraço, pelo menos. Sim. Tá legal? Um abração. Legal, querido. Eu que agradeço todo mundo aí que está escutando. Muito obrigado. Um abração. E até a volta. Saúde para nós todos. Tchau. Tchau, tchau. Deixa derramar da sua boca, ergue meu peito no seu abrigo, roça suas pernas no sol e laço, traga seu cheiro pro meu delírio, parar o tempo no seu sorriso, roubar seus braços pro meu descanso, descer por ondas no pensamento, até seu gozo na minha loucura e fatigar o que é lamento, recuar por ruas no movimento, e se a sua ira
olhos num instrumento, fazer seu porto meu continente, do lado oposto da dor que inflama, mover montanhas num sopro quente, na sua cama seu aparato, no seu cinema ser seu poema, sua majestosa arquitetura, a gota d'água no seu silêncio, o seu estame na mata escura, ser seu sossego, ser sua bagunça, sua relíquia, ser sua repulsa, o seu começo, seu fim de linha, ser quem te segue, ser quem te guia. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando a cantora Bluebell. Fique com a gente.